Bom dia a todos. A gente vai continuar, na verdade, nossos estudos em relação às vanguardas europeias. E lá no material de vocês, na página 281, tem uma vanguarda europeia chamada Surrealismo. E a gente vai fazer a leitura para ir conhecendo e pontuando as partes mais importantes aqui dessa vanguarda. Então diz assim: em 1924, o poeta André Breton, que abandonou o dadaísmo, e guarda essa informação porque muito da obra surrealista vai lembrar as características do dadaísmo que nós vimos na semana passada. Criou o surrealismo. As teorias de Freud, principalmente o livro A Interpretação dos Sonhos, serviram de base ao movimento surrealista. Por quê? Freud falou muito sobre a questão do sonho, do onírico, da imaginação, e ele fala também, aborda também sobre as questões, o processo do sonho, né? O momento de sonhar, o decorrer do sonho e do tentar contar para alguém o que a gente lembra do sonho. Porque muitas vezes a gente tem um sonho, sabe que sonhou, mas não lembra, não lembra plenamente daquele sonho para contar para alguém exatamente o que aconteceu. A leitura original de um sonho foi denominada conteúdo manifesto, porém ela é falsa. No entanto, possui uma verdade camuflada. Segundo Freud, o mais possível sentido do sonho foi denominado conteúdo latente. O maior nome foi o espanhol Salvador Dalí, que por ironia do destino foi expulso do grupo criado por André Breton. Outro nome de destaque foi o belga René Magritte. Então nós temos a figura dos três representantes aqui do surrealismo. E a primeira obra que a gente tem aqui é o famoso Relógios Moles de Salvador Dalí, a persistência da memória. Gente, o tempo pode ir passando, podem perceber nessa ilustração aqui. O tempo pode ir passando e a forma com que ele é produtivo ou não na nossa vida, nós que vamos denominar, nós que vamos fazer. Então, esse relógio é um objeto do cotidiano, é um objeto do nosso dia a dia. Por isso que eu te falei do dadaísmo, porque lembra, o dadaísmo é retirar objetos e colocá-los em lugares que comumente a gente não veria. E isso acontece aqui com esse relógio. Além de ser um objeto do dia a dia, ele é colocado de uma outra forma. Então ele ganha uma conotatividade diferente aqui. Ele está mole, como se ele estivesse quebrado, se esvaindo. E isso já é um processo interpretativo que acontece em relação à obra de Salvador Dalí. Ok? Principais características: total liberdade, não aceitando qualquer tipo de controle religioso, eles querem se desvencilhar de todas essas amarras institucionais, familiar, escolar, político ou social, a livre associação de ideias baseadas no subconsciente, porque é sonho também, técnica utilizada por Freud, o criador da psicanálise. O ilogismo, não fazer sentido, nonsense, também é um sinônimo. Mundo onírico do sonho, da fantasia, mesclando com a realidade, surgindo um novo plano, ou seja, a suprarrealidade. A suprarrealidade é a fusão do onírico, do sonho, da fantasia com a própria realidade. Entenderam? Então, é justamente isso que conduz a obra surrealista, a vanguarda surrealista. Nós temos uma imagem aqui do vestígios atavísticos após a chuva, tem todo um significado por trás disso. E a obra surrealista vai de encontro com o que acontecia com a vida pessoal. E em muitos casos também de vanguardas europeias, com a vida dos autores. Por exemplo, Salvador Dalí fala nessa obra aqui dos chuviscos, dos atavísticos após a chuva, de uma sensação também, porque não é colorido, não faz com que a gente tenha um conforto em ver a obra surrealista, mas isso é propositalmente também. Nós temos uma pedra em cima de uma rocha, que significa também a questão da força, um pai e um filho, e aqui falar sobre as relações também familiares, porque ele não estava tendo uma boa relação com o pai dele por motivos externos, então ele retrata isso de forma bem específica nessa obra também. Aqui, a persistência da memória. A gente vê essa obra, ela é muito famosa em relação ao Salvador Dalí, porque são relógios também tirados de seu habitat natural, a gente pode dizer assim, e colocados em um outro plano. E são relógios que estão moles, que estão esvaindo também,
que designam a passagem do tempo e como ele é diferente. O tempo ele pode agir não conforme a gente quer, mas sim conforme ele pretende fazer. Não é nós que comandamos o tempo. Ele não precisa da gente. Ele é que nos comanda a maneira que ele quer, da forma que ele quer. Existe um relógio aqui que não está mole, que não está modificado. É esse relógio aqui do canto que tem umas formigas em cima. E o Salvador Dalí, ele não gostava de insetos. Ele não gostava de formigas. E por que que ele coloca, então, um monte de formiga em cima desse relógio que não está mole? Porque o que ele tirou do ambiente, do dia a dia, do comumente conhecido, ele não vai mexer. Porque é o que todo mundo gosta. Não gosta de desmistificar as coisas. Gosta de deixar como é. E o único relógio que está em perfeito estado é o que está sendo deteriorado pelas formigas, que é algo que ele não gosta. Então, todo um trabalho delicado ele fez com os relógios caídos aqui, moles. Aqui atrás a gente tem um horizonte, mas não é um horizonte que causa uma tranquilidade, pelo contrário, é um horizonte funesto demais, que causa uma agonia. E aqui é a própria figura do Salvador Dalí, debruçado, dormindo embaixo de um relógio. Não sou eu que comando o tempo, ele é quem me comanda, ok? Essa pintura foi feita em pouquíssimo tempo. Ele desistiu de ir ao cinema com a mulher dele e os amigos e resolveu pintar uma das maiores obras que se encontra em Nova York, no Museu de Artes Modernas de lá. Nós temos também outras pinturas do Salvador Dalí. Essa aqui ele retrata a mulher dele. Olha só como a obra ela coincide com a própria vida do autor também, né? A mulher dele com elementos suspensos aqui. Tem um ovo que lembra muito o cerne da obra dadaísta também. É isso que o Enem precisa ver em vocês, a capacidade de enxergar além da pintura que é colocada aos senhores. Nós temos outras 3 pinturas abordando a temática do Salvador Dalí. Eu deixo para vocês fazerem essa pesquisa e interpretarem também. Se puderem escrever um papel, quando a gente se encontrar eu faço essa leitura. Temos também aqui alguns exercícios que os senhores farão. São 3 exercícios ou 4 por aí. E a gente vai caminhando para a última vanguarda, que é o expressionismo. Expressionismo, lá na página 284, como definição nós temos a expressão humana em primeiro plano. E a expressão humana, ela não é somente alegria. Ela não é somente conforto, ela não é somente momentos bons. A expressão humana, ela pode se designar como uma forma triste, como uma forma agoniante, como uma forma negativa demais. As expressões humanas, elas não derivam da felicidade muitas vezes, e sim da agonia, da falta de felicidade, dos problemas do dia a dia. E olha só, em 1910, na Alemanha, ganha força um movimento que atravessou a década de 1920, sofreu na década de 1930 grande perseguição do nazismo. O desenvolvimento tecnológico, o crescimento das cidades, a efervescência moderna causa temor, medo, melancolia, manifestando medo, a dor, a angústia e a ansiedade. Olha aqui como exatamente o que eu falei para vocês. No futurismo, lembra? Tudo isso, o moderno, o crescimento das cidades, a efervescência econômica, social, política, faz com que o homem seja feliz e com que ele queira ainda mais ser futurista, olhar para frente com um olhar tecnológico. Isso não vai acontecer com o expressionismo. Vai aflorar no homem a agonia, a tristeza, a melancolia, o medo, tudo isso vai aflorar nele. A poesia expressionista escrita pelo Augusto dos Anjos, que nós já sabemos quem ele é, pois a gente estudou ele no pré-modernismo. Homo ínfimos, homem ínfimo, homem abaixo de qualquer coisa, homem reles demais. Homem, carne sem luz, criatura cega, realidade geográfica infeliz, universo calado te renega. Excrescência da terra, de terra singular, deixa a tua alegria aos seres brutos, porque na superfície do planeta só tens um direito, o de chorar. De ser feliz, o de ter momentos bons, não vai acontecer com o homem expressionista de maneira alguma. E Augusto dos Anjos, que é um poeta extremamente pessimista e caótico também, obviamente vai tratar do homem
assim, dessa forma. Quais são as principais características? O expressionismo é uma arte subjetiva que tenta retratar as sombras do ser humano, ou seja, o medo, a angústia, a solidão, a prostituição, os opressores, os oprimidos. O expressionista capta o psicológico que sente dor ou provoca dor, isto é, elementos subjetivos, porém a imagem exterior será deformada e tortuosa. Tudo que se deve levar em conta é o interior partindo para o exterior. O exterior dele vai refletir tudo o que está acontecendo dentro dele. O artista não está preocupado com a beleza, claro, porque as vanguardas europeias, elas não tratam do belo como uma forma bonita de se ver, e sim de fugir do belo para que ele seja belo. É bem paradoxal mesmo. Utilizava tintas fortes, cores superficiais, cores artificiais, pinceladas grossas, sem preocupação com acabamentos. E aqui em cima a gente tem a pintura do Munch. Creio que seja esse o nome dele, Munch, ou Munch. O grito. O expressionismo também retrata a obra coincidindo com a vida familiar, com a vida particular desses autores. E é um homem completamente atordoado no meio do horizonte, duas pessoas indo mais à frente. E o Munch, ele tinha problemas familiares muito fortes. A mãe dele morreu muito cedo, ele viu a mãe dele morrer, ele não tinha uma boa relação com o pai dele, tanto é que mais à frente ele corta relações com o pai dele. Ele viu a irmã dele morrer também, a outra irmã dele, que era a favorita, é internada no hospital psiquiátrico porque ela tem bipolaridade, então a vida dele não estava tão calma assim. Em determinado momento, ele caminhando com dois amigos, ele olha aquele horizonte, um céu completamente agoniante de se ver, completamente. Ele olha o arrebol, que é aquele anoitecer alaranjado que causa uma agonia em qualquer um que vê. E ele se vê completamente estático, completamente infeliz, desesperado, atordoado, só com aquilo. E ele fica paralisado. E as coisas acontecendo ao redor como se nada tivesse ocorrendo. Então é a agonia do homem surrealista que é retratada. O Van Gogh também vai falar sobre as intempéries do homem expressionista. E olha aqui a pintura lá na página 284. Gog, o velho aflito, a aflição do homem, um velho que não está com uma feição despreocupada, ele não está feliz, ele não está tranquilo, pelo contrário, ele está aflito, preocupado, atordoado, agoniado. E aqui é o segundo, a gente vê também o quarto de Vicente Van Gogh. Nós temos aqui a puberdade, talvez dentro dessa imagem pode parecer exteriormente uma tranquilidade, uma possível tranquilidade. Mas quem sabe que está passando por trás dessa pintura do Munch também. Ok? A gente tem também aqui na página 285 alguns exercícios. Eu espero que vocês façam e que a gente corrija pessoalmente. E tudo que a gente viu aqui de uma forma direta e bem precisa pode ser aprofundada por vocês em relação às vanguardas europeias. E na semana que vem a gente começa a estudar sobre os antecedentes da Semana de Arte Moderna, tá bom? Um bom dia a todos e até o nosso próximo encontro.